A paz seja convosco, amados e queridos e nobres em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje é dia 8 de dezembro de 2021, às 13 horas e 4 minutos desta tarde de quarta-feira. Estamos no mês de dezembro e muitas coisas acontecem. Muitas coisas vêm acontecendo. Muitas pessoas passou o ano sem rumo, estão sem rumo e ficará sem rumo se não colocar as suas esperanças em Deus. Tem coisas muito importantes na nossa vida que nós podemos mudar simplesmente por uma atitude nossa, seja ela um gosto ou um erro, uma vontade ou um desejo. Podemos mudar simplesmente por uma atitude. E as pessoas vivem nestes tempos muito com medo do que está acontecendo. O medo não é algo demoníaco. O medo não é algo que alguns desviam para o diabo. O medo, ele existe na vida do ser humano por causa dos erros, dos defeitos, das não conquistas, das perdas, das falhas, não é? das tristezas. Aí nasce o medo. Quando o Senhor Jesus deixou os discípulos mar adentro e ele apareceu de madrugada na quarta vigília da noite sobre o mar, resplandecente como um anjo, os discípulos ficaram com medo. Por quê? Porque quando um disser assim, é um fantasma, aí João disse, é o Senhor. Aí Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Coisa mais linda, coisa mais interessante, mais importante é saber que Jesus determina uma palavra dessa para nós. Não tenham medo, sou eu. Então Jesus quis dizer, até aqui vocês tiveram medo. Até aqui vocês não conseguiram. Até aqui vocês estavam atemorizados. Mas sou eu que cheguei. Não tenham medo. Assim na nossa vida, quando Jesus entra, ele tira todo o medo. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras. E é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo. Uma é se entregar. A outra é confiar, como diz no Salmos 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Invoquei-me de todos os meus temores, todos os meus medos, eu invoquei o Senhor. Todos os meus temores, eu invoquei o Senhor. De todas as minhas tristezas, eu invoquei o Senhor. De todas as minhas faltas, eu invoquei o Senhor. E Ele me livrou de todos os meus temores, diz o salmista. O profeta Isaías diz, por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu vou livrar você. Não tenha medo, porque eu vou te tomar pela minha mão direita e vou te dar vitória. Vou te dar vitória. A vitória vem
da parte de Deus. Salmo 56, 3, o salmista diz assim, ó, mas eu, quando tiver medo, vou confiar em ti. Todos os nossos medos nos levam a ter duas reações. Uma reação é a entrega, a nossa entrega ao medo, às perdas, às falhas, às desgraças, às injustiças, à miséria, à fome, à peste e à sede. E a outra versão, como diz o salmista no Salmo 56, versículo 3, é confiar em Deus. Quando eu estiver medo, eu vou confiar em Deus. Por quê? Porque todo o poder é de Deus. Porque toda autoridade é de Deus. Porque tudo que acontece na minha vida foi Deus que preparou e planejou. Então eu devo confiar nele. Jó confiou em Deus quando teve os seus bens tomados e roubados, seus rebanhos queimados e seus filhos mortos, todos, tudo isso em um só dia. Jó teve medo. Jó chegou a rasgar suas vestes e a amaldiçoar até o dia em que ele veio à luz, no dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou. Quão tamanho foi o medo e tamanho foi a tristeza dele quando ele viu que tudo que estava pronto, tudo que estava feito, tudo que estava preparado, em um só dia foi destruído. E Jó não devia nada para esta causa, para que isso acontecesse. Mas Satanás pediu a Deus permissão para peneirar a vida de Jó. Na vida de Pedro foi diferente. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu autorização para peneirar a sua vida, mas eu roguei, orei por você e não permiti que isso lhe acontecesse. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas de boas foram enviadas por Deus. As coisas más também foram enviadas por Deus. Jó disse: pode eu receber os bens de Deus e não os males? Quando a mulher dele pediu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, porque o tamanho era a sua tristeza, o tamanho era a sua agonia. Então nós devemos, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, nos nossos deleites, nas nossas inocências e na nossa vida terrena, secular e espiritual, devemos confiar totalmente em Deus. Jamais Pedro pisaria sobre o mar e andaria sobre o mar, mas porque ele confiou, porque ele acreditou que quem estava chamando ele, venha Pedro, até mim, vem se encontrar comigo, tinha poder de parar as águas e de parar o mar. E Pedro já tinha visto isso quando Jesus acalmou a tempestade. Que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? É Jesus. Todos os ventos, todos os mares, todas as tempestades que acontecer na sua vida, na sua vida terrena, na sua vida espiritual, na sua vida secular, do dia a dia, entregue na mão de Deus, porque só Jesus tem poder para acalmar o vento e acalmar o mar e a repreender toda a fúria que vier de encontro a você, tentando parar a sua caminhada, a sua jornada, o seu dia a dia, a sua vida, a sua família, os seus. Jesus tem poder para acalmar essa tempestade, acalmar esse vento. Mas isso acontece quando nós confiamos em Jesus. E muitas vezes, como Pedro, e confiou em Jesus, andou sobre o mar, se encontrou com Jesus, mas ao chegar próximo de Jesus, olhou
para os ventos, olhou para a tempestade, olhou para o que estava acontecendo no mar, e ele teve medo, mesmo diante de Jesus, aos pés de Jesus, chegando em Jesus, ele teve medo. E quando ele vai se afundando, ele grita: Senhor, socorre-me, que estou perecendo. E Jesus toma pela sua mão e diz: homem de pequena fé. Então não importa o tamanho do vento, o tamanho da dificuldade, o tamanho da tempestade, o que importa é quem tem o poder de repreender toda a força contrária à sua vida, à sua chamada, o seu ministério, a sua casa, os seus familiares. Jesus tem poder de acalmar o vento e de parar a tempestade. E você precisa entender que o medo, por mais que ele exista, porque ele vai existir, porque ele sempre existiu, você precisa confiar, como Jesus disse, né? Como a palavra de Deus diz, como Jesus ensinou: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A perdição está no mundo, os vícios estão no mundo, o roubo está no mundo, o estupro está no mundo, o tráfico está no mundo, a mentira, a peste está no mundo, a fome, a guerra está no mundo. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejais também. Jesus não é religião, Jesus é salvação, Jesus é fé, Jesus é alegria no Espírito Santo. Jesus quer pessoas que possam ser pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas pecadoras, mas que acredita, mas que clama, mas que vê o impossível através do invisível se materializar e vê Jesus operar através do seu milagre. Deus te abençoe. Deus seja contigo. Deus te cubra de bênção e de poder. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. No Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada vai me deixar faltar. Salmos 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Tenha fé, agrade a Deus com teus lábios, glorifique, exalte, cante louvores, manifesta seu poder na vida daqueles que Deus colocou à sua frente. Tenha autoridade, usa a autoridade, seja uma autoridade espiritual em favor de você e em favor dos seus. A graça é um favor imerecido de Deus, que Deus nos dá pela sua misericórdia. A desgraça é aquilo em que nós deixamos de acreditar em Deus e passamos a acreditar em coisas terrenas, mundanas e carnais. Deus te abençoe, Deus te guarde, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Fica na paz, até amanhã, a quinta-feira, 9 de dezembro.